Assim está escrito, Isaías, capítulo 14, versículo do 12 ao 15 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Diga misericórdia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de poder proclamar, anunciar e propagar o teu Evangelho. Que a tua boa e poderosa mão, que a tua presença e a tua opção esteja sobre a minha vida para falar e sobre a vida da igreja para ouvir. E que o Senhor, meu Deus, traga uma revelação especial para confortar, consolar, edificar e alimentar o teu povo. Este é o meu pedido, esta é a minha oração serena, e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Existia uma tribo onde eles nunca tinham visto um espelho. E um rapaz dessa tribo, ele viajou e trouxe da viagem um espelho. Só que ele não contou para ninguém que tinha trazido o espelho. Ele chegou lá na parede do quintal da casa, lá no fundo onde ficava uma pia, e ali colocou o espelho. Ali ele se acordava de manhã, ia lavar o rosto, se barbeava, escovava os dentes. Mas ninguém sabia daquele espelho. Até que um dia a sua esposa notou esse comportamento diferente do marido, e de longe ela observou que tanto ele olhava para a parede. E ela se aproximou de uma certa distância, olhou para o espelho e viu o reflexo de uma mulher. Ela nunca tinha visto o espelho. Aí disse: o meu marido está paquerando aquela mulher. É por isso que todo dia ele vem para esse lugar e fica olhando por aquele buraco para aquela mulher. Não é possível. Aí foi que chamou a mãe dela para dizer o que estava acontecendo. Mãe, a senhora não sabe, o meu marido está paquerando uma mulher. Quase todo dia, de manhã e de tarde, ele vai para o fundo do quintal e fica olhando por uma brecha que tem lá para o rosto de uma mulher, para uma mulher. Ela disse: nada, venha para eu lhe mostrar. Aí a mãe dela foi, chegou de uma certa distância, quando olhou para o buraco, que na verdade era o espelho, ela disse: eu não acredito que o meu genro, o teu marido, está te trocando por uma velha feira. Eu estou falando sobre o espelho, a mensagem do que é o reflexo do espelho. Alguém aqui já deve ter ouvido falar da expressão narcisismo. Narcisismo é aquela pessoa que se sente superior, melhor e mais importante do que os outros. É aquela pessoa cheia de egoísmo, egocentrismo e que acha que tudo tem que ser feito para satisfazer a vontade dela. Isso é o que nós chamamos de narcisismo. Mas narcisismo é uma palavra que deriva-se de um nome de um jovem chamado Narciso. Narciso, diz a lenda, que era um jovem muito belo, muito bonito. Tão bonito ele era que uma deusa, uma diva, resolveu paquerá-lo, mas ele rejeitou o flerte dessa deusa. Então ele foi condenado, foi lançado sobre ele uma condenação. E a condenação que foi lançada sobre Narciso é que ele olhou para o seu reflexo na água e se apaixonou pelo seu próprio reflexo na água. Ele ficou apaixonado pela sua própria imagem na água. Por isso que a gente diz que aquela pessoa que se acha melhor do que os outros é narcisista, que deriva-se de Narciso. Que ele ficou tão apaixonado
onde tinha um casal, o rei e a rainha, e o sonho da rainha era engravidar, e ela desejava gerar uma menina, até que um dia ela engravidou e concebeu uma menina, e colocou o nome dela de Branca de Neve. E quando a Branca de Neve ainda era criança muito pequena, a rainha, sua mãe, óbvio, adoeceu e morreu. O rei, que ainda era jovem, desejou ter outra esposa, até que um dia ele viu no reino uma mulher muito bonita, muito bela, linda, só que ela era má. Ela era bonita por fora, mas feia por dentro, cheia de maldade. E ela, percebendo que o rei a desejou, usou das suas artimanhas e seduziu o rei e casou-se com ele. Ela criou muitos problemas no reino, e teve um tempo que o rei precisou viajar para resolver os problemas que a rainha tinha criado, e ela ficou só com a Branca de Neve em casa. A Branca de Neve cresceu, se tornou jovem, e quando foi no dia a rainha, que tinha um espelho no seu quarto, e esse espelho era mágico, ela chegava todos os dias diante do espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela, mais linda, mais formosa, mais bonita do que eu? O espelho dizia: não, minha rainha. Até que a Branca de Neve cresceu, e quando foi um dia, ela foi para o espelho e perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela, mais linda, mais formosa, mais bonita do que eu? O espelho parou e disse: existe. Ela se assustou, ficou revoltada, disse: quem? Ele falou: a Branca de Neve. Cresceu e se tornou mais bela, mais formosa e mais linda do que você. Ela não gostou daquilo, chamou um caçador da sua confiança e mandou ele sequestrar a Branca de Neve e levar para a mata e lá tirar a vida da moça. E para provar que tinha matado-a, tinha que trazer o coração dela num baú. Ele levou a moça para a mata. Quando chegou na mata, ela não sabia que estava sendo levada para a morte. No meio dos bichos, ela tinha muita amizade, muita flexibilidade com os bichos vinham brincar com ela. O rapaz teve pena, chamou-a e disse: vá-se embora daqui e nunca mais volte, porque eu recebi ordem para lhe matar, e eu não quero lhe matar. Vai embora daqui, não volte nunca mais. E ela foi-se embora, ele matou o bicho, levou o coração para a rainha. Quando ela pede que a rainha vai para frente do espelho e pergunta uma vez mais convicta de que a resposta dele vai ser que não existe ninguém mais bela, mais bonita, mais formosa do que ela, o espelho mais uma vez diz: existe uma moça mais bela, mais formosa, mais bonita do que você. Ela disse: quem? Ele disse: a Branca de Neve. Amém. Porque como ela não foi morta e foi para a mata, encontrou ela numa casa, a casa dos 7 anões. O dengoso, o espirro, o feliz, o dunga, o soneca, o zangado e o mestre. Era o nome de 7 anões que cuidaram da Branca de Neve até que a rainha, descobrindo que ela estava viva, foi lá e a envenenou com a maçã envenenada. Mas veja o que eu vou dizer para os irmãos: o espelho não revelava simplesmente a beleza da Branca de Neve, mas revelava talvez a feiura da rainha. Porque quando nós olhamos para o espelho não revela o defeito dos outros, revela o nosso defeito. Quando nós olhamos para o espelho não revela a maldade dos outros, revela a nossa maldade. Quando nós olhamos para o espelho não reflete o pecado dos outros, reflete os nossos pecados. Porque o espelho, ele não diz quem é o outro, ele diz quem é você. Aleluia. Só que você precisa entender algo interessante. Talvez você não saiba porque é que na ambulância, no carro da polícia ou no bombeiro, os carros batedouros,
espelho, eu vejo o nome da forma correta. Por quê? Porque o espelho tem o poder de inverter as coisas. Quando alguém olha para o espelho e se acha grande, na verdade o espelho está dizendo assim: não, você é pequeno. Quando alguém olha para o espelho e se acha forte, na verdade o espelho não, você é fraco. Quando alguém olha para o espelho e se acha vencedor, o espelho diz: não, você é derrotado. Agora, quando você olha para o espelho e se vê pequeno, na verdade você é grande. Quando você olha para o espelho e se vê vazio, na verdade você está cheio. Quando você olha para o espelho e você se vê fraco, na verdade você é forte. Porque essa é a ciência e a filosofia dos céus. Lembra que Jesus Cristo um dia lavou os pés do discípulo, e quando alguém interrogou, ele disse: é porque lá fora aquele que quer ser forte se torna senhor de todos, mas aqui é diferente. Aqui aquele que quiser ser o senhor vai ser servo, aquele que quiser ser grande será pequeno, aquele que quiser ser exaltado precisa se humilhar. Então, quando você olhar para o espelho e se ver grande, na verdade você está pequeno. Agora, quando você olhar para o espelho e reconhecer que é pequeno, que é fraco, que é pó, que é cinza, isso significa dizer que o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida e revelando que você é grande, é forte e importante na presença de Deus. Gostei. O texto que eu li é um texto que é atribuído a Satanás. Eu vou resumir aqui o texto. Ele disse: subirei as mais altas estrelas, farei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Alguém disse, por isso que eu comecei falando do espelho, que Satanás, no espelho dos céus, ele contemplou a sua própria face e se sentiu grande, importante, belo, bonito, formoso e grandioso. Então, quando ele percebeu que ele era lindo, belo, forte, grande e formoso, ele quis receber adoração igual a Deus, ou talvez superior a Deus. Veja, ele disse: subirei acima das estrelas, farei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria ter só um trono que fosse equivalente com o de Deus. Ele queria um trono que fosse acima do trono de Deus. Subirei as mais altas estrelas. A palavra estrela no original pode se aplicar aos anjos. Veja que eu comecei a leitura dizendo que ele é a estrela da alva, porque às vezes a palavra estrela indica anjo. É por isso que lá em Apocalipse 12:4 diz que quando o dragão foi expulso do céu, ele arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas, que os teólogos explicam dizendo que foi a terça parte dos anjos. Aí ele disse: subirei acima das estrelas, subirei acima dos anjos, serei maior do que todos os anjos, serei maior do que o arcanjo, serei maior do que o serafim. Ele era querubim, está no texto que ele era querubim, mas ele queria estar acima de tudo, acima de todos e até acima de Deus. Não sabia ele que todo aquele que tenta se sobrepor a Deus cai por terra. Lembra de Nabucodonosor? A Bíblia diz que um dia ele se acordou, olhou para a sua cidade grande, bela, forte, potente, grandiosa, e disse: aqui está a grande cidade que eu criei com a força do meu braço, porque eu sou grande, eu sou forte e sou poderoso. Aí a Bíblia diz que uma voz ecoou e disse: tolo, vão passar 7 tempos sobre ti, tu vai viver no matagal, tu vai comer capim com boi, vai comer capim com jumento. E a Bíblia diz que de repente foi tirado de Nabucodonosor um sentido, e ele passou a viver, aleluia, no cercado, comendo capim, relinchando, dando bomba, saltando e berrando. Cresceu o cabelo, cresceu as unhas. Eu acho que foi daí que nasceu a lenda do lobisomem, porque ficou lobisomem, ficou sem sentido, tinha palácio, as melhores camas, as melhores cobertas, os melhores edredom, as melhores comidas, os melhores, era tudo do rei, mas ele estava com um instinto animalesco e teve que ir para o mato, para o cercado. Por quê? Porque ele quis se sentir grande, quis se sentir forte. E toda vez que um homem quer se sentir alguma coisa, quer se sentir grande e poderoso, Deus o abate e coloca por terra. Lembra de Herodes? A Bíblia diz que um dia Herodes decidiu expulsar
a sua população, para o seu povo. Subiu no cenáculo e começou a pregar e a falar. E ele falava com eloquência, falava com propriedade, falava com segurança, falava com clareza. Que alguém chegou a dizer: não é um homem que está falando, é um Deus que está falando. E a história sagrada diz que o ego de Herodes se inflou e ele achou que era isso que era importante, que era o cara. Aí a Bíblia diz que de repente o anjo do Senhor se revelou no ambiente e viu Herodes, e a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho, porque não quis dar glória a Deus. Eu posso até parafrasear e dizer que Herodes simplesmente não quis dar glória a Deus, ele quis para ele dar glória de Deus. Em Isaías 42:8 está escrito assim: eu sou o Senhor e este é meu nome, a minha glória, pois a outra e não darei, nem o meu louvor à imagem esculpida. Por isso eu tenho certeza que você deixou a sua casa, o aconchego do seu lar e veio para este ambiente, porque veio com um objetivo, veio com a expectativa de adorar e glorificar aquele que tem todo o poder dos seus na terra. Veja, quando o homem tem essa disponibilidade de exaltar o Senhor também me exaltará. Por quê, pastor? Porque um dia alguém chegou para João Batista e disse: olha, aquele que tu batizaste está fazendo, batizando mais discípulos do que tu. Aí alguém pensou que João Batista ia xingar, ia usar palavras contrárias. João Batista disse: não, importa que ele cresça e que eu diminua, importa que ele apareça e que eu desapareça, porque o grande é ele, o poderoso é ele, quem tem é ele, quem faz é ele, quem cura é ele, quem manda é ele, quem abate é ele, quem batiza é ele, quem renova é ele, quem cura é ele, é ele quem tem, é ele quem pode, é ele quem abre, é ele quem fez, é ele quem manda, é ele quem comanda, é ele quem desmanda, é ele quem tem, é o que é, é o que é, é o que é, e agora é porque ele é todo poderoso. Aí lá na frente, Jesus pregando, ele disse assim: ei, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Então Satanás, que era o que eu tinha, ele queria ser adorado como Deus. Tanto que, quando ele vai tentar Jesus lá no monte, ou lá no deserto, melhor dizendo, ele chega com a seguinte proposta para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essa terra em pão. Jesus Cristo só de pão viveu logo. Depois ele leva para o final, porque o salmo daqui abaixo está escrito: ele vai derrotar os anjos do Espírito. Também está escrito: não tentarás a Deus. Depois ele leva para o alto monte e mostra a glória, a grandeza, a riqueza, a fama e diz: tudo isso eu vou te dar, se você simplesmente se prostrar e me adorar. A vontade de Satanás é ser adorado igual a Deus é adorado. A vontade de Satanás é ser semelhante, parecido ou igual a Deus. Mas deixa eu contar um segredo para tu: ele nunca foi, ele não é e nunca será, porque Deus só existe um, onisciente só existe um, onipotente só existe um, onipresente só existe um, imutável só existe um, inabalável só existe um, santo só existe um, todo poderoso só existe um, e é o dono dessa igreja, é o dono da minha vida, da tua vida. Nunca perdeu peleja em batalha, pode aguardar, porque ele vai te dar vitória, porque ele é Deus. Glória a Jesus. Mas a vontade de Satanás é subir as mais altas estrelas. Veja, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus os fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que Satanás tem raiva de mim e de você. Porque a vontade dele é se parecer com Deus, ser semelhante a Deus. E eu e você comedor de carne marinha e beijando. Aleluia. Aleluia. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, deixa eu lhe explicar uma coisa aqui. Não seja vaidoso, nem egoísta, nem soberbo, mas não deixe ninguém lhe rebaixar, nem lhe humilhar, porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Alguém disse assim: quer ver o poder de
olhe para o sol. Quer ver a beleza de Deus? Olhe para a lua. Quer ver a imagem de Deus? Olhe para o espelho. Porque no espelho você vai ver a imagem e semelhança de Deus. É por essa razão, meus irmãos, que Satanás muitas das vezes pega o homem, joga ele nas drogas, na prostituição, nos vícios, no adultério, no roubo, na miséria, derruba ele nas calçadas, fica lá desprezado, desfigurado. Isso é Satanás querendo afrontar ao Senhor, dizendo assim: olha o que é que eu faço com a tua imagem e semelhança. Pega a tua imagem e semelhança, joga na sarjeta, no monturo, nas drogas, na prostituição, no adultério, joga na miséria, joga na desgraça. Aí Deus chega assim: mas sabe o que é que eu faço? Quando você joga ele no monturo, no lixo, na desgraça, eu vou lá, pego ele no monturo, pego ele no lixo, pego ele desgraçado, abandonado, que ninguém dá nada por ele, que ninguém quer nada com ele, dizendo que não vale mais nada, que não presta mais para nada. Eu vou lá, pego ele, põe no sangue e coloco ele em desgraça. Nessa noite, alguém está entendendo que o meu Jesus é poderoso para mudar a sua história, para levantar na lama da poeira do lixo, do monturo da cobel e te batizar, te renovar e te encher da presença do Espírito Santo. Chegou para Eva com a seguinte proposta: ei, você não quer comer do fruto? Por quê? Deus proibiu você de comer do fruto, foi isso? Ele não quer que você coma, porque Ele sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai se tornar semelhante a Deus. Está na Bíblia. Satanás disse para Eva, através da serpente, que Deus não queria que eles não comessem o fruto, porque se eles comessem o fruto, eles iam se transformar ou ficarem semelhantes a Deus. Mas não foi essa a proposta de Deus. A proposta de Deus foi: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Por isso que Deus disse. Mas Satanás chegou com uma contra-proposta, dizendo que na verdade Deus não queria que eles comessem, porque se eles comessem, eles iam ficar parecidos com Deus. Infelizmente tem gente que prefere dar ouvido à voz da serpente do que à voz de Deus. Tem gente que acredita mais no que a serpente fala do que na palavra de Deus. Mas há poder no sangue de Jesus. Essa noite o fogo que desce do trono de Deus vai queimar essa serpente, vai saber, não vai queimar e tostar, para ela saber que Deus é Deus sobre a terra. Louvado seja. Aí a Eva, bobona, bestona, foi lá, pegou o fruto para comer, porque Satanás disse que se ela comesse, ela ia ficar semelhante a Deus. Por que o Senhor está dizendo que ela foi bobona, pastor? Porque Deus já tinha feito ela a imagem e semelhança de Deus. Não precisava ela comer mais nada, não precisava ela fazer mais nada, porque ela já era a imagem e semelhança de Deus. Ela não precisava botar limpo, não precisava se maquiar, não precisava pintar o cabelo, não precisava usar roupa indecorosa, não precisava fazer nada, porque ela já era bonita, bela, imagem e semelhança do Criador. Mas aí, ela comeu. E Deus disse que não era para eles comerem. E agora aquilo que era a imagem e semelhança de Deus se tornou a imagem e semelhança do pecado. Mas Jesus Cristo lá no livro de Colossenses, se a memória não me falha, diz que vai chegar o dia que Ele vai se revelar e nós seremos semelhantes a Ele. Glória a Deus. Ei, vai chegar um dia que aquilo que nos foi tomado através do pecado e nos arrancou da condição de semelhança de Deus vai ser novamente devolvido. Porque hoje o que nós transmitimos ou transparecemos é pecado. Aleluia. É o mal. É o contrário a Deus.
naquele dia, Deus vai se revelar e vai nos colocar numa condição de voltarmos a ser semelhante a Deus, voltarmos ao estágio inicial. No estágio inicial, a Bíblia diz que Deus fez o homem e todas as coisas, e tudo que Deus fez bom. Aleluia. Deus fez o homem bom, Deus fez a mulher boa, Deus fez os animais bons. O inimigo foi que veio e semeou a maldade, aleluia, e o homem se contaminou. Mas há poder no sangue de Jesus para arrancar, aleluia, todo o pecado, toda a maldade, e o homem voltar a ser cheio da presença do Espírito Santo, o homem voltar a ter novamente intimidade com os céus, com Deus. E quando o homem passa a ter intimidade com os céus, sentir a presença do Espírito Santo, sentir a presença de Deus. Ei, porque deixa eu contar para você, Satanás está tentando há muito tempo, séculos e milênios, que ele vem lutando para ser a imagem e semelhança de Deus. Às vezes Satanás fica indignado. Por quê? Porque Satanás pensa que a nossa adoração, aleluia, dada para Deus, é uma adoração comprada. Veja que foi isso que ele disse para Deus, quando Deus perguntou se ele tinha observado Jó, o século fogo. Aí Satanás disse assim: também, do jeito que o Senhor tem abençoado ele, o Senhor deu camelo, jumento, ovelha, gado, cavalo, terra, servos, 10 filhos, esposa, prata e ouro. Só podia te adorar, só podia te servir, só podia ser fiel e ser crente. Aí Deus disse assim, aleluia: não, Satanás, não é assim não. Aí Satanás disse tudo que ele tem para o Senhor ver. Você não vai blasfemar o Senhor. Se o Senhor ver, você não vai te desprezar, você não vai sair da igreja no mesmo dia, e quem sabe no mesmo dia vai para o bar tomar cerveja, tomar pitu, tomar mucuri, tomar escola, tomar babaia, tomar brama, tomar breia, tomar criado. Deus, Senhor, velho, vai, tira o que ele tem do Senhor. Aí Deus disse assim: tá certo, Satanás, eu vou apostar nesse negócio aí. Vai lá e tira tudo que já tem. E a Bíblia diz que no mesmo dia Satanás veio, tirou os camelos, tirou as ovelhas, tirou o jumento, tirou os cavalos, tirou os gados, tirou os 10 filhos, e ficou esperando Jó se levantar e blasfemar contra Deus, chamar perigo bravo pela pelada, pela velha trouxa, chamar todo tipo de coisa ruim que você imaginasse, xingar Deus e se revoltar contra Deus. Mas a minha Bíblia diz que Jó se levantou da cadeira, pegou a máquina número 0, passou na cabeça, raspou a cabeça, colocou a face do pó, jogou terra sobre a cabeça e disse assim: no eu saí do ventre da minha mãe, no eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Satanás tenta comprar muita gente para ver se ele é adorado, nós em casa, às vezes desempregado, doente, com a roupa rasgada por dentro, o sapato furado, a gente vem para a igreja, abre a boca, glorifica e adora Jesus de Nazaré. Será que tem nessa noite alguém que veio na disposição de adorar aquele que tem todo o poder dos céus e da terra? Deixa eu contar um mistério para você, para a gente terminar. Quando você adora, você fica parecido com Deus. E se tem uma coisa que Satanás odeia, é quem se parece com Jesus. Mas eu não estou nem aí para ele, aleluia. Não tenho nada a ver com ele, eu não tenho nenhum negócio com ele. Não foi ele que morreu na cruz, não foi ele que derramou sangue, não foi ele que carregou na cruz, não foi ele que foi pregado na cruz, não foi ele que deu a vida por mim, não é ele que me ama, pelo contrário, ele veio roubar, matar e destruir. Mas o meu Jesus veio trazer vida, veio trazer vida, veio trazer alegria, veio trazer ação. Alguém está entendendo? Eu estou dizendo que o nosso Jesus, o fato dele ter morrido na cruz, foi para você que está triste, possa ficar alegre. Você que está caído, possa se levantar. Você que está vazio, possa ficar cheio. Você que está fraco, possa ficar forte. Você que está na condenação, possa ser perdoado e vir para a salvação. Será que você está entendendo?
chega. Satanás pode até se maquiar, Satanás pode até usar meios para tentar se parecer com Deus, mas não consegue. Só tem um que é Deus, só tem um que é Deus, só tem um que é poderoso, só tem um que manda no céu, só tem um que está entronizado, só tem um que mata, só tem um que faz viver, só tem um que fere, só tem um que sara, só tem um que é grande, só tem um que é onisciente, só tem um que é onipotente, só tem um que é onipresente, só tem um que é inimutável, só tem um que é inabalável, só tem um que é soberano, só tem um que é tremendo, só tem um que é santo, só tem um que é glorioso, só tem um que é poderoso, só tem um que é o alfa, só tem um que é o ômega, só tem um que é o princípio, só tem um que é o fim, só tem um que era, só tem um que é, só tem um que é. Aleluia, ele é poderoso, ele é grande. E se tu acredita e sabe e atende e compreende que está na presença dele, pode adorar, porque eu posso ter a presença de Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo, ele ainda batiza no Espírito Santo e com fogo. Ele ainda faz milagres e maravilhas. Ele ainda opera porque ele ainda está no trono. E no trono ele determina, no trono ele decreta, no trono ele assina, no trono ele carimba, no trono ele manda, no trono ele desmanda, no trono ele comanda, no trono ele faz, no trono ele é, no trono ele tem, no trono ele pode, no trono ele governa, no trono ele é santo, no trono ele é sublime, no trono ele é majestoso, no trono ele é glorioso, no trono ele é grandioso, no trono ele é potente, no trono ele é exaltado, no trono ele é glorificado, no trono ele é adorado, no trono ele é bendito, no trono ele é louvado, no trono ele é santo, no trono ele pode, no trono ele cura, no trono ele liberta, no trono ele quebra corrente, no trono ele quebra cadeira, no trono ele quebra grilhões, no trono ele expulsa Satanás, no trono ele purifica o leproso, no trono ele faz o cego ver, no trono ele faz o surdo ouvir, no trono ele faz o mundo falar, no trono ele ressuscita o morto, no trono ele abre a porta, no trono ele fecha a porta, no trono ele domina, no trono ele governa, no trono ele é rei, no trono ele é soberano, no trono ele é santo, no trono ele é onisciente, no trono ele é onipresente, no trono ele é onipotente, e mesmo estando assentado no trono, ele também se faz presente no meio dessa igreja. E se é verdade que acredita, sinta aí a presença dele, receba aí o abraço dele, receba aí a cura, receba o milagre, receba o renovo, porque aleluia, o grande e o poderoso, o majestoso e o tremendo está presente na casa. É o que eu quero, é o que eu estou dizendo, é porque ele mesmo espera, aonde estiverem 2 ou 3 reunirem meu nome, ali estarei eu no meio deles. E se tu acredita, recebe o renovo, recebe o batismo, recebe a bênção, recebe a vitória. Não cessará